Hoje nós chegamos ao final dessa série de mensagens, Toda Dor é por Enquanto. E nós conversamos ao longo das últimas semanas sobre um assunto que é um pouquinho mais denso, né, do que outros assuntos que muitas vezes nós tratamos aqui em séries de mensagens. Porque quando nós falamos de dor, talvez, óbvio que nenhum de nós está isento de passar por dias difíceis, mas às vezes nós arquivamos isso tão bem que nós não queremos acessar isso nem para uma conversa, nem para uma reflexão. Mas nós temos aprendido, à luz do livro de Jó, como Deus nos ensina a viver até os dias difíceis, em paz, apesar das circunstâncias, sem perder a esperança, sem se perder em meio às circunstâncias. E a maioria de nós, irmãos, eu gostaria de começar a nossa reflexão aqui nessa manhã, pensando no seguinte: a maioria de nós não está vivendo o final da história aqui. Nós estamos no meio da história. Pelo menos é o que nós achamos, né? Ninguém aqui acha que vai fechar os olhos para a história e abrir para a eternidade ainda hoje. Nós não estamos com expectativa nenhuma de passar pela morte hoje. Então, na nossa mente, o sofrimento que nós estamos vivenciando, ou que podemos vivenciar hoje, nós sempre olhamos para ele como sendo o meio da história. Se o sofrimento nosso for o final da história, então isso nos lembra, isso nos traz ainda mais dor e sofrimento, porque nós temos a esperança de que não, eu estou vivendo um momento difícil, mas este não é o final da história. Ainda tem muita coisa para acontecer. Nós olhamos para a nossa vida a partir da perspectiva da continuidade. Se a dor na sua vida, na sua história, for apenas mais um capítulo difícil, duro, mas um capítulo, então há espaço para a esperança. Hoje nós chegamos ao final dessa série e o que é importante que nós temos aprendido e reaprendido é que a vida não é definida apenas pelo que nos acontece, mas pelo que Deus ainda pode fazer com o que nos aconteceu. Todos nós, indistintamente, passaremos por dias difíceis. Isso aqui não é agouro, não, irmãos. Isso aqui não é torcida para que você passe por dias difíceis. É porque dia após dia, semana após semana, eu converso com vários de vocês, conversas pastorais. E essas conversas, elas é uma montanha-russa. Desde celebração por gestação, por casamento, por boas notícias, e também sobre dias complicados, sobre enfermidades, sobre luto, sobre dores. A coisa mais bonita para nós abraçarmos nessa manhã, no desfecho dessa série, é: a nossa história ainda não terminou. A sua história ainda não terminou. Sobre isso, um teólogo muito influente, que faleceu recentemente, em 2024, Jürgen Moltmann, ele foi conhecido por iniciar um movimento chamado Teologia da Esperança. Teologia da Esperança. Jürgen Moltmann argumentava que o cristianismo não deve focar apenas no passado, mas em uma esperança ativa no futuro. E sobre isso, à luz do assunto sofrimento, ele vai dizer: enquanto ainda sofremos, ainda esperamos. E enquanto esperamos, a história ainda não terminou. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, qual é o contexto da sua vida, da sua história, mas eu sei que Deus, Ele nos convida a uma perspectiva nessa manhã de que a nossa história ainda não terminou. Enquanto sofremos, está sofrido, você tem vivido dias difíceis, espiritual, emocionalmente, na sua estruturação ou desestruturação financeira,
No seu casamento, você tem vivido dias complicados, dias difíceis? Se você tem sofrido o que Jürgen Moltmann nos lembra, então nós ainda esperamos. E se ainda esperamos, a história não terminou. A nossa história não terminou. Nessa manhã, somos convidados a esperar o desenrolar da história de Deus, que Deus conta a nosso favor. Assim, nós vamos olhar mais uma vez para o livro de Jó. Nós falamos na primeira mensagem sobre a narrativa de Jó 1 até capítulo 2, verso 13. Depois, nas duas mensagens seguintes, nós olhamos a partir do gênero literário poesia que contém no livro de Jó, sobre como Jó, como seus amigos, como Deus reage àquele momento difícil que Jó enfrenta. E hoje nós vamos finalizar quando o texto volta a falar em narrativa, em prosa, capítulo 42, verso 7, até o capítulo 42, verso 17. Aqui acontece a transformação na história de Jó. Nós conversamos sobre a dor invadindo a história de Jó. Nós conversamos sobre Jó tentando explicar o que estava acontecendo e não conseguindo. Nós conversamos semana passada sobre Deus dizendo para Jó que é a presença, se revelando para Jó em meio às tempestades, em meio a um redemoinho. E hoje nós vamos falar especificamente quando a dor não é o capítulo final. O livro de Jó, tem gente que nem gosta. Tem gente que fala assim, que livro mais complicado, livro de sofrimento. Eu não gosto muito de ler o livro de Jó. Mas é interessante que o livro de Jó fala sobre o sofrimento, mas ele não termina com sofrimento. E se você pegar qualquer livro, qualquer literatura brasileira, internacional, você vai sempre aguardar o último capítulo, a conclusão deste livro, porque a conclusão deste livro é, de fato, o que você vai tomar para você como desfecho daquele enredo proposto pelo narrador. E nesse livro de Jó, que sim, fala de vida real, fala de vida como a sua vida. A vida de Jó é exatamente como a vida de cada um de nós aqui. Muitas coisas boas e muitas histórias difíceis. Mas o especial na história de Jó, para a gente finalizar essa série, é que a dor não é o capítulo final. A dor não é o capítulo final. Eu quero convidar você para olhar comigo para o livro de Jó, a partir do capítulo 42, verso 1. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui. Eu peço sua paciência, sua atenção. Leia comigo, acompanhe a leitura, para que Deus possa falar com a gente aqui nessa manhã, a partir da palavra que é dele. A palavra de Deus diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Gente, do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 42, ainda é poesia. A partir de agora, versículo 7, nós retomamos um estilo narrativo, com detalhes a partir de um narrador que quer passar para mim informações importantes e para você. O texto diz: Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus dois amigos,
pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes, e os descendentes deles, até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Irmãos, esse texto é ouro. Capítulo 42 do livro de Jó é maravilhoso. É maravilhoso. Nos lembra de que a dor não tem a última palavra, não é o capítulo final, nem na história de Jó, e nem na minha, nem na sua história. Talvez, quando você olhe para a sua vida, quando você pense na infância difícil que você teve, ou na adolescência, nos relacionamentos frustrados que você já viveu, você diga, bom, mas a minha história é muito complicada e parece que a dor é um capítulo final intermitente. Essa é a sua opinião a respeito de você e da sua história, mas o que Deus diz a respeito de você é que a dor não é o capítulo final na sua história. À luz desse texto, eu quero destacar algumas coisas. Quando a dor não é o capítulo final na sua história, ver Deus muda mais do que entender a dor. Ver Deus, contemplar a grandeza de Deus, transforma mais você do que se você entender, compreender o que você está passando. Nós queremos compreender, mas o que nos muda de fato é ver a Deus. Olha só, antes da gente falar do capítulo 42 de novo, eu quero lembrar você que na semana passada, depois que Deus fica silente por quase todo o livro de Jó, e Jó reclama, Jó fala, Jó não reclama e não blasfema contra Deus, mas Jó amaldiçoou o dia que nasceu, ele fica muito triste com o que ele está vivenciando, seus amigos também tentam encontrar explicações, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Então, do meio da tempestade, não após a tempestade, durante a tempestade, durante o sofrimento, Deus responde a Jó. E ele diz, prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Dali em diante, capítulo 38 e 39 de Jó, você pode conferir na sua casa, Deus faz mais de 60 perguntas retóricas para Jó. 60 perguntas retóricas para Jó. Após isso, nós entramos no texto que a gente acabou de ler. E eu queria destacar algumas coisas com você aqui. Jó, ele está dizendo para Deus, parece que a ficha está caindo. Sabe quando a ficha cai? Jó, ele está dizendo, olha, ficha cai, é recente, né? Nossa, tem gente aqui que nem sabe o que é ficha. Desculpa, gente. Ato falho. Jó compreende o que está acontecendo com ele. Sei que podes fazer todas as coisas.
Deus, eu sei que você pode fazer todas as coisas e nenhum só dos seus planos pode ser frustrado. E ele continua: tu disseste agora, escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, irmãs, ninguém aqui deseja sofrimento, ninguém aqui deseja dias difíceis, mas somente alguém experimentado na dor sabe de fato quem é o Senhor. Somente alguém experimentado nos dias difíceis deixa de conhecer a Deus a partir apenas de ouvir falar e passa a conhecer a Deus experiencialmente. Somente alguém experimentado no sofrimento. Ouvir falar tem a ver com conhecimento indireto. Se eu falar para vocês assim, vocês já ouviram falar naquele moço assim assado? Vez ou outra ele está aqui, você vai dizer, já ouvi falar. Já ouvi falar? Eu acho que eu até já trombei com ele vez ou outra. Agora, se eu pergunto para você, você conhece seu cônjuge? Você conhece seu filho? A sua noção de conhecimento, de compreensão a respeito dessa pessoa é completamente diferente e absurdamente mais profundo, tem a ver com uma experiência direta e relacional. O meu filho, ou os meus filhos, ou a minha esposa, sabe aquele negócio de você conhecer só no olhar? Meu Deus, a Débora está brava comigo, o que eu fiz? Ela não falou nada, mas eu olhei e eu percebi no olhar dela. Lá em casa a gente conversa. Não é assim? Não é assim também com os filhos? Não era assim com nossos pais? Por quê? Porque não é um conhecimento de ouvir falar, é um conhecimento direto e relacional. Jó passou a ter esse conhecimento a respeito de Deus. Os ouvidos dele ouviam falar a respeito de Deus, mas a partir de agora o quê? O que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó, que a partir de agora, ele não conhece Deus mais a partir de ouvir falar, mas ele conhece Deus a partir de ver, de conhecer experiencialmente Deus. Esse agora, gente, está falando sobre todo o livro de Jó, sobre o sofrimento, sobre os dias difíceis, sobre os momentos que Jó estava assentado na calçada da casa dele, com um caco de vidro, raspando as feridas dos seus pés e das suas pernas. Agora que eu vivi tudo isso, agora que eu percebi que as minhas explicações são rasas, são superficiais, inclusive as explicações teológicas, agora, Deus, os meus olhos te viram. Os meus olhos te viram. É interessante que se você olhar para o livro inteiro de Jó, inteiro, você não vai encontrar Deus explicando para Jó nada a respeito do sofrimento de Jó. Porém, Jó recebeu uma nova percepção a respeito de Deus. Irmãos e irmãs, se você é discípulo de Jesus há bastante tempo, se você frequenta uma comunidade cristã desde que você é criança, levado por seus pais, você, como eu, precisa sempre de uma nova perspectiva a respeito de Deus. Nossas antigas perspectivas, elas vão vencendo. Elas vão vencendo. E nós não acreditamos mais que Deus é tão grande assim como Ele diz na sua palavra que é. E nós deixamos de crer que Ele de fato é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar, como a sua palavra diz que Ele é poderoso para fazer. E nos dias difíceis, Deus nos lembra e nos dá uma nova percepção de quem Ele é. É interessante porque Jó não fala aqui de uma nova perspectiva a respeito da vida. Agora eu sou mais maduro, agora eu posso até ser coach. Eu vou ensinar vocês a passar pelo sofrimento com 7 passos para você se tornar uma pessoa mais excelente, mais inteligente, mais próspera. Ele podia fazer isso. Afinal de contas, ele fez um PhD em sofrimento. Mas não. A nova perspectiva dele não é sobre a vida, é sobre Deus. Quando a dor não é o capítulo final na nossa história, ver Deus é mais importante do que entender Deus.
é mais importante do que entender Deus. Quando nós temos uma nova perspectiva a respeito de Deus, nós não temos problema com isso aqui, ó. Arrependimento. Olha o que Jó diz: por isso eu menosprezo a mim mesmo. Eu me arrependo no pó e na cinza, e em cinza. Essa expressão aqui é uma expressão para o arrependimento mais genuíno. Irmãos, irmãs, só se arrepende quem vê Deus. Só se arrepende quem tem uma experiência e olha para Deus. Às vezes nós temos dificuldade de pedir perdão para as pessoas. Nós sabemos que erramos, mas temos dificuldade de pedir perdão para as pessoas. Sabe por quê? Porque não estamos vendo Deus. Você pode ter as melhores informações sobre Deus. Você pode ter ouvido falar a respeito de Deus. Mas você não se arrepende daquilo que você fez. Você não se arrepende dos seus crimes, dos seus pecados. Sabe por quê? Porque você não está vendo Deus. Você não está tendo uma experiência direta e relacional com Deus. O arrependimento é fruto da vida de alguém que conhece muito bem a sua miséria e sabe que Deus é maior do que todas as coisas. Por isso que ele diz: eu falei do que eu não compreendia plenamente. Irmãos, irmãs, o arrependimento é uma das coisas mais lindas que existe. Se você olhar para alguém que se arrepende genuinamente, pede perdão e muda, pede perdão diante de Deus e reconhece, prostrado, quebrantado os seus erros, suas falhas, isso é muito bonito. Mas isso só é possível depois que nós deixamos de ter informações a respeito de Deus e passamos a nos conectar experiencialmente com Ele. Sobre isso, o teólogo A.W. Tozer, falecido já em 1963, já faz um tempinho, ele tem uma frase que marcou a vida dele e é essa, eu acho muito especial de compartilhar com vocês nessa manhã. O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Papai Noel, que dá tudo o que você pede, quando você precisa, você chora um pouquinho, faz um barraco lá, igual uma criança, e aí você ganha o que você precisa, o que você acha que precisa. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus, de que Deus é um Deus distante? Jó, a partir desse momento aqui, quando ele pensa em Deus, ele pensa num Deus grande. Num Deus que não se explica, mas que se revela. Num Deus que não está distante, mas é poderoso. Num Deus gracioso, num Deus presente. O que vem à sua mente, quando você pensa em Deus, é a coisa mais importante sobre você. Por isso, eu convido você nessa manhã, busque mais do que respostas, busque a presença de Deus. E quando eu digo buscar aqui, eu quero falar de algo muito prático, que é movimentos que nós fazemos de buscar a Deus. Um deles é isso aqui, estar em um ambiente comunitário uma vez por semana para buscar a face de Deus. Isso aqui é muito importante. Mas além disso, existem pelo menos outras duas práticas que nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter. Eu quero desafiar você nesse sentido. Se você não consegue, se você não se organiza nesse sentido, que você ouça essas palavras como um carinho, um alento do Espírito Santo direcionando você para elas. Leitura da palavra e oração. Um discípulo de Jesus, ele não é conhecido, não deve ser conhecido, porque ele conhece a palavra no sentido informativo. Mas ele precisa, sim, conhecer a Deus a partir da palavra, experiencialmente. Talvez você não saiba explicar muito bem o texto de determinado livro, e não tem problema. Não tem problema. Mas é importante que quando você olhe para esse texto, você fique embevecido com Deus, com quem Deus é, com a grandeza de Deus, com a misericórdia, com a graça, com o amor, com a alegria que Ele nos proporciona. Busque mais do que respostas, busque a presença de Deus,
comunitariamente, a partir da palavra e em oração. Gente, nós temos muita dificuldade para orar. Nós somos um povo, uma geração viciada em entretenimento. E tudo que demora, que não prende a nossa atenção imediatamente, nós passamos, como fazemos com as redes sociais. Nós passamos, isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa. Mas Deus, nesta manhã, nos lembra de que precisamos desacelerar para encontrar Deus na oração. A oração é uma riqueza somente para a gente que sabe desacelerar. Somente para a gente que sabe aquietar a alma diante da correria que nós vivemos. Deixe que a presença de Deus alinhe e corrija completamente a sua impressão sobre Deus. Quando nós olhamos para as explicações que Jó deu a respeito do seu sofrimento, nós percebemos que ele tinha ideias erradas a respeito de Deus. Como essas ideias erradas foram corrigidas? Escola bíblica? Bons livros sobre teologia? Deus se revelou em meio ao sofrimento. E revelado em meio ao sofrimento, comunitariamente, a partir da palavra, a partir de momentos de oração, ele recebeu uma nova percepção sobre Deus. E é isso que vai acontecer comigo e com você também. Uma segunda coisa que eu queria destacar é que quando a dor não é o capítulo final da nossa história, obrigado, Rubem, Deus confronta teologias que ferem. E aqui, gente, nós temos que dar a mão à palmatória. Nós temos que dar a mão à palmatória, porque nós somos uma denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos uma denominação de tradição, de linha reformada. O que isso significa? Significa que nós gostamos muito de estudar a Bíblia e teologia. E nós gostamos muito e somos conhecidos por... não somos conhecidos por termos os melhores grupos de música, por exemplo. Isso aí é uma fama da Igreja Batista. Mas nós somos conhecidos por levarmos a sério as Escrituras. Não que outras igrejas não façam isso, mas essa é uma característica que marca tanto a nossa denominação, quanto as igrejas reformadas de modo geral. Porém, muitas das nossas teologias, por mais verdadeiras que elas sejam, elas mais ferem do que fazem bem. Olha só, olha o que Deus fala para Elifaz, um dos 3 amigos de Jó. Estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Aí você vai pensar assim comigo, raciocínio lógico, você vai pensar o quê? O que será que eles disseram de errado a respeito de Deus, né? Olha só o que eles disseram, por exemplo, capítulo 36, verso 2. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, um dos amigos de Jó falando. E lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Espera aí. Eles estavam defendendo Deus. Se você olhar nas falas dos amigos de Jó, você vai perceber que não existe nada de outro mundo, não. Não existe nada assim muito fora. Meu Deus, que absurdo que esse cara falou. Deus tem que repreender mesmo o que esse amigo de Jó falou. Não. O que os amigos de Jó falaram, possivelmente nós também falaríamos. Em defesa de Deus. Mas, irmãos, os amigos de Jó estavam errados, não por falta de lógica, não por falta de teologia, mas por falta de sensibilidade à realidade de quem sofre. Eles defenderam um sistema teológico, mas perderam o coração de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, porque a verdade que dizemos sobre Deus, presta atenção nisso, a verdade que dizemos sobre Deus, quando dita de forma insensível, sem amor e graça, torna-se inverdade sobre Deus. Olha só, a verdade a respeito de Deus, quando dita de forma insensível, sem amor e sem graça, torna-se inverdade sobre Deus. Porque Deus, irmãos e irmãs, Ele
não é um apanhado de ideias, de conceitos teológicos. É uma pessoa que se importa comigo e com você. E na Bíblia nós olhamos sempre, Deus está com aquele que sofre. Deus cuida do órfão, Deus cuida da viúva, Deus cuida do estrangeiro. Deus cuida do marginalizado, porque Ele sempre faz questão de estar com aquele que sofre. O que os amigos de Jó falaram a respeito de Jó não era necessariamente errado, não era ilógico, talvez não fosse nem incorreto teologicamente, mas passou a ser incorreto por quê? Porque eles perderam de vista o coração de Deus. Agora, Deus continua confrontando nossas teologias. Olha o que Ele diz a respeito de Jó. Meu servo Jó orará por vocês. Gente, faz sentido isso? Jó arrebentado, Jó quebrado, financeiramente, desestruturado completamente, doente, emocionalmente arrebentado, literalmente um caco, Jó está. Mas olha o que Deus faz. Meu servo Jó orará por vocês. E eu aceitarei a oração dele. E não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Então ele faz, Bildade e Zofar fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Irmãos, Deus cura quem quer, quando quer e por meio de quem Ele quiser. Talvez você não fosse pedir oração para Jó. Se Jó viesse falar semana que vem numa conferência teológica aqui em Curitiba, esse Jó aqui, ninguém queria ver. Porque eu vou ouvir esse cara? Meu Deus, ele não cuida nem dele mesmo. Vou emprestar uns cacos para ele se limpar das feridas que ele tem. Sabe, aquele líder admirado por escrever bons livros, então, Jó não seria essa referência. Sabe aquele pastor que você curte no Instagram, que você segue, os cortes das mensagens dele? Jó não seria esse cara. Ninguém queria seguir Jó. Ninguém ia querer acompanhar Jó. Mas Deus está confrontando as teologias equivocadas dos amigos de Jó inclusive, e as nossas nessa manhã. Gente, nós nos impressionamos demais com as redes sociais. Nós nos impressionamos demais com falas, com recortes, com cortes que são lançados nas redes sociais e que nos convencem de que aquele mundo é real. E Deus está usando aqui o mais quebrado dos quebrados, dos machucados. Assim como Ele faz nessa comunidade. Para curar você, Ele usa a pessoa que está aí do seu lado, Ele usa um dos líderes que estão aqui à frente. Somos todos Jó. Arrebentados, quebrados e carentes da graça de Deus. Jó intercede, ora por seus amigos e Deus ouve a sua oração. Ainda, gente, quando a dor não é o capítulo final, a dor amadurece e vira intercessão. Olha só, a dor, ela não apenas não é o capítulo final na história de Jó, como ela se torna intercessão. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é ilógico. Olha o que o texto diz. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Gente, essa conversa não é sobre prosperidade, tá? Mas é interessante isso aqui. Depois que Jó orou por seus amigos, espera aí, quem é Jó? Um cara destroçado pela vida, que perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a sua própria honra enquanto ser humano. Mas isso acontece, irmãos e irmãs, para nos lembrar de que quando a dor não é o capítulo final nas nossas histórias, a dor amadurece e vira intercessão. E eu queria convidar você para entender
de que a luz de Jesus brilha claramente através das nossas feridas. Quais são as suas feridas? Quais são as suas feridas? Talvez você não queira abrir para ninguém, nem mesmo lembrar das suas feridas neste momento, mas com certeza você as tem. Com certeza você as tem. Eu queria dizer para você que a luz de Jesus brilha mais claramente através, não dos seus pontos fortes, das suas feridas. Eu queria pedir ajuda aqui para Amanda. E a gente vai ter quero fazer uma dinâmica aqui muito rápida. Pode apagar, Amanda, por favor. Eu gosto muito dessa imagem. Imagina que a sua vida é como essa caixa aqui. E você chega aqui nessa manhã muito bem fechadinho, porque ela está muito bem fechadinha, vocês percebem? Se vocês vierem aqui depois, vocês vão perceber a parte de cima aqui, ó, está envolvida e está bem fechada. E ela tem uma aparência bacana, porém ela está toda estrupiada. Ela tem lesões gravíssimas da sua história. A vida fez com essa caixa coisas que talvez essa caixa não goste nem de lembrar. Talvez você chegue aqui nessa manhã e você se sinta como essa caixa. Por fora, você está ok. Você está fechado, está bem apresentável. Porém, quem presta um pouquinho mais de atenção percebe que os buracos são muito sérios. O que a gente aprende na história de Jó, irmãos, é que a dor, em vez de destruir Jó, ela é amadurecida e ela se torna intercessão na vida dos seus amigos, e à medida que ele ora por seus amigos são curados. Deus ouve a oração deles, de Jó, em favor dos seus amigos. Assim como acontece com Jó, Deus quer usar a sua vida, ainda que ela se pareça com uma caixa esburacada como essa aqui. E a boa notícia é que a luz, a bênção que vai sair da sua vida não depende de você, porque você não tem coisa boa para compartilhar. A Bíblia fala sobre mim e sobre você que nós somos pó, que nós somos pecadores, falhos, limitados. Porém, Deus, a partir de nós, pode fazer com que a partir das nossas feridas, a luz dele se torne visível. Eu queria que você observasse que das luzes que contém dentro dessa caixa, elas não saem pelas partes boas da caixa. As partes boas, perfeitas da caixa, retêm a luz internamente. A luz que sai e faz até alguns formatos aqui, ó, observe comigo aqui em cima. Alguns formatos, exatamente os formatos dos buracos da caixa. Essa luz não é da caixa. Internamente, por meio da caixa, ilumina o espaço ao seu redor. Irmãos, irmãs, todos nós temos buracos na caixa. Todos nós temos dores e sofrimentos e dificuldades, em maior ou em menor intensidade. Esses buracos da caixa, à luz da palavra de Deus, não vão destruir você, por mais doloridos, difíceis que eles tenham sido, mas eles vão servir para iluminar ambientes escuros, a partir da luz de Cristo, que vai brilhar mais claramente através das suas feridas. Das suas feridas. Onde você está inserido? Em que lugares você vai? Lugares escuros, de paredes pretas, sem iluminação externa. Onde você está durante a semana? Onde você vai? Com quem você está? Essas pessoas precisam de luz. Mas eu quero lembrar você nessa manhã que a luz que essas pessoas vão experimentar a partir da sua vida não tem a ver com os seus pontos fortes.
Eu sou uma bênção, eu leio não sei quantos livros por mês, eu acordo bem cedo, eu oro 1 hora, eu leio a Bíblia 1 hora, depois eu vou para a academia, depois eu vou para o trabalho, eu faço um monte de coisa legal, isso impressiona, mas não conecta. Isso impressiona, mas não conecta. O que conecta você às outras pessoas são as misérias que nós temos em comum. Jó conhecia muito bem as suas misérias. Quando Deus fala para Jó orar por seus amigos, ele faz isso, sabendo dos defeitos dos seus amigos, porque Jó conhecia muito bem a sua miséria, conhecia muito bem os buracos da caixa. Jó tinha miséria e consciência dessa miséria para se compadecer e interceder por seus amigos. Miséria, irmãos, miséria. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, porque isso é verdade teológica. Miséria todos nós temos. Consciência da nossa miséria já é uma outra questão. Quem tem miséria e consciência da miséria, amadurece a dor para iluminar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Obrigado, Amanda. Obrigado, Rubem, pela caixa. Obrigado. Gente, sobre isso, esse homem, Tomás Halik, um rabino, ele escreveu um livro, Meu Deus é um Deus Ferido. Muito bom esse livro. E ele diz, somente quem atravessou a noite do sofrimento pode tornar-se presença para a dor do outro. É interessante isso. Por que os 3 amigos de Jó não conseguem ajudar Jó? Talvez eles não tivessem ainda experimentado a noite do sofrimento. Jó experimentou a noite do sofrimento e ele pôde ajudar seus 3 amigos. Você passou por dias difíceis na sua história? Talvez não é de agora não, talvez é coisa antiga. Ressignifique isso à luz de Jesus, da graça, e deixe com que os buracos da caixa sirvam para iluminar as paredes escuras ao seu redor. Abençoe as pessoas que estão ao seu lado. Não porque você é melhor, não porque você tem coisas boas para compartilhar, mas porque a luz de Jesus brilha através de você. Através de você. O sofrimento pode fechar o ser humano em si mesmo ou abri-lo para os outros. E essa é uma escolha nossa. O sofrimento que você passa, ninguém vai dizer para você, mas o seu sofrimento é pequeno, perto do que eu passei. Isso não existe. Porque as nossas perspectivas são diferentes e todo sofrimento é real e validado por Deus. Não permita que o sofrimento que você passou ou venha a passar feche você. Deixe com que Jesus brilhe através de você. E para a gente concluir, irmãos, bem rapidamente. Quando a dor não é o capítulo final, uma última coisa que acontece, Deus reescreve o futuro. Deus reescreve o futuro. Nós não estamos no nosso capítulo final, mas Carlos, a minha vida está tão complicada, está uma bagunça, eu não sei por onde começar, eu estou desanimado, eu estou emocionalmente doente, eu estou numa fase difícil. Se a dor não é o capítulo final da sua história, Deus reescreve o seu futuro. Por que eu estou dizendo isso? Gente, os últimos versículos do livro de Jó são para mostrar de uma forma grandiosa o que Deus faz na vida deste homem. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Gente, é muita coisa, tá? Isso aqui para a época é coisa de gente milionária. É coisa de gente com muitas e muitas posses. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Lembram-se que os filhos de Jó tinham morrido no desabamento, numa ventania que desabou a casa e todos morreram, capítulo 1 e 2 de Jó. Deus deu a eles, a Jó, 7 filhos e 3 filhas. Em parte alguma daquela terra, presta atenção nisso aqui, gente, havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E agora presta atenção nessa informação aqui, ó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus. Isso aqui não é usual nos livros antigos.
Isso aqui não é usual nos tempos bíblicos, especialmente no livro de Jó, que é um livro antiquíssimo. O usual seria, os 7 filhos têm herança e eles vão cuidar das 3 filhas de alguma forma, e os maridos delas vão cuidar delas, mas elas não têm herança. O que acontece aqui com Jó? Deus prospera Jó não apenas financeiramente. Deus amadurece Jó enquanto ser humano. Isso aqui, gente, isso aqui é um spoiler do que a história contaria da luta para que a mulher tivesse seu espaço num livro antiquíssimo que não abordava essas questões naquele tempo. Porque o que Deus quer mostrar para mim e para você aqui, Deus dando herança para as 3 filhas, assim como a seus irmãos, é que Jó restaurou toda a mente, coração, maneira de pensar, de ver o mundo. Deus fez isso na vida de Jó. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Quando a Bíblia finaliza a história de alguém contando isso, e viveu X anos, e viu seus filhos, e viu o filho dos seus filhos, e morreu em idade avançada. O resumo disso aqui é: esse cabra teve uma vida abençoada. Deus cuidou dele. Deus reescreveu a história de Jó. Gente, a narrativa de Jó termina com restauração, novos relacionamentos, continuidade da vida e longevidade. O resumo? A história segue. A história segue. Não finalize sua história nessa manhã no momento de dor. Se você está vivendo dias difíceis, lembre-se de que toda dor é por enquanto. Lembre-se de que a dor não tem o capítulo final na sua história. A história segue. Por quê, irmãos? Porque Jesus entrou na história. Jó vive antes de Jesus, mas nós sabemos o desfecho da história. Sabemos que Jesus entrou na história, morreu por nós, foi crucificado, ressuscitou 3 dias depois. Jesus venceu a morte, pagou o preço que nós não conseguiríamos pagar. A história segue. A nossa história segue. A dor, o sofrimento não tem o capítulo final. Para a gente levar para casa, para a gente pensar ao longo do dia, ao longo da semana, eu quero desafiar você a olhar comigo para algumas coisas. Primeira delas, nessa semana, troque a necessidade de entender por tempo de qualidade na presença de Deus. Mas Carlos, eu não entendo, eu já tentei, eu converso com Deus, eu fui na terapia, eu conversei com o pastor fulano, com o pastor Beltrano, e eu não consigo entender o que acontece comigo, com a minha família. Eu quero convidar você, só nesta semana, troque a necessidade de entender por tempo na presença de Deus. Lendo a palavra, orando, sem pressa de sair. E deixe Deus se revelar a você muito mais do que as informações, visualmente, experiencialmente. Diante da dor de alguém, escolha com sensibilidade ouvir mais do que explicar. A minha oração é que nós nos tornemos uma igreja de pessoas que não tem pressa para falar, que não tem pressa para explicar a dor do outro, que nós com paciência possamos ouvir com sensibilidade aquelas pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Lembrem-se de que verdades sobre Deus ditas com insensibilidade, falta de amor, falta de graça, tornam-se inverdades sobre Deus. Ainda, peça para Deus iluminar os ambientes escuros por meio dos buracos da sua vida. Sabe aquele episódio da sua vida que você tem vergonha de lembrar e de contar? É um buraco, certo? É um momento difícil que você viveu há X anos atrás ou está vivendo agora. Não precisa ter vergonha desse momento. Não precisa ter vergonha, nós somos falhos, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Você não surpreende Deus com seus erros. Peça para Deus usar essas falhas para iluminar os ambientes escuros ao seu redor.
Deixa Deus usar você com graça e misericórdia. E por último, lembre-se de que por causa de Jesus, toda dor é por enquanto. E tudo vai ficar bem. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Você quer pôr isso aqui em prática? Você quer confiar em Jesus e de que tudo vai ficar bem? Durante essa semana, estabeleça um dia para você parar. Estabeleça um dia para você parar e force a sua alma a confiar em Jesus. Lembre a sua alma de que toda dor é por enquanto e que você pode parar e descansar, porque por causa de Jesus tudo vai ficar bem. Deus de graça, obrigado por essa reflexão, obrigado por sua palavra, obrigado, Deus, porque toda dor que nós vivenciamos já no passado ou vivenciamos atualmente, nenhuma delas tem a palavra final sobre nossas histórias. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs para que nossas vidas esburacadas sejam os meios pelos quais a sua luz vai brilhar na cidade de Curitiba, nos nossos vizinhos, amigos, familiares. Brilha, Deus, através de nós, por favor. Brilha, Senhor, através daquilo que nós não nos orgulhamos a nosso respeito, a partir das nossas feridas. Brilha mais claramente, Jesus. Transforma, Senhor, casamentos, transforma, Pai, relacionamentos, reaviva a chama no coração dos amigos e amigas que estão descrentes a respeito do Senhor, e faz isso, Deus, a partir dos buracos da caixa da sua igreja. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, conhecer o Senhor experiencialmente, não a partir das informações. Faz isso, Pai. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.